Se precisam saber, eu comunico aos irmãos que a vida de pastor é uma vida onde não há tédio. Não há tédio porque é frequente ouvirmos sobre problemas e é muito abençoado quando ouvimos irmãos e amigos que vêm e dizem assim: eu vim contar uma grande bênção. Quais são as grandes bênçãos da nossa vida? Irmãos, Deus, na sua extrema bondade, derrama sobre nós bênçãos de todos os tipos. Não é à toa que um dos nossos hinos, que já existia no hinário que tínhamos há muito tempo, o cantor cristão, diz assim do estribilho: quantas bênçãos, quanta proteção recebidas da divina mão. Este hino tem abençoado multidões ao longo do tempo, continua a abençoar hoje. As bênçãos são tantas que nós não conseguimos contar todas elas, mas nós devemos fazer bom proveito daquilo que Deus faz para nós, porque esta é uma maneira de elevarmos e engrandecermos o nome de Deus, que faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, mas é também uma maneira de inspirarmos outros a entender que são abençoados por Deus. Deus é tão bom que abençoa os bons e os maus também. Aquele texto do Novo Testamento diz assim: ele faz chover e faz com que o sol nasça sobre todos. Aliás, isto é nome inclusive de algumas casas de comércio. O sol nasce para todos. Quando eu era garoto em Belém do Pará, a loja O Sol Nasce para Todos tinha o melhor açaí da cidade e era um lugar muito frequentado. Se há visitantes entre nós que não são da região norte, procurem saber o que é açaí e se apaixonem por esta grande bebida do norte do Brasil. Mas irmãos, eu separei algumas bênçãos no desejo, e são todas estas relacionadas a pessoas que nos últimos dias têm conversado comigo sobre bênçãos derramadas, grandes bênçãos, como são chamadas, derramadas sobre a vida. Primeira, orientação para a escolha da profissão e ingresso na universidade. Que bênção! E não é menor hoje porque haja mais universidades, não é menor, mas todos nós precisamos ter cuidado. Essa é uma orientação, novamente uma orientação para a juventude. É mais fácil por causa das oportunidades, mas é mais perigoso por causa de muitas universidades que não têm o mínimo cacuete de educação. A educação no nosso país vem se transformando por algum tempo em bico para ganhar dinheiro. E algumas delas não têm qualidade de instrução, de educação. E as professoras e mestras entre nós sabem muito bem disso. Mas já as jovens que sabem disso tiveram de mudar de instituição, porque não vinham aprendendo nada, não porque lhes faltava inteligência, mas porque o ensino era fraquíssimo. Então, mas é uma grande bênção de Deus. Orientação para a profissão e ingresso na universidade, para aqueles que entendem que esta é a vontade de Deus em suas vidas. Segunda bênção, cirurgia bem sucedida e, por exemplo, recuperação total da visão. Eu tenho um amigo que, ao dizer sobre esta sua grande bênção, disse assim: pastor, eu era cego e agora eu vejo. E eu me divirto muito porque eu já passei por esta experiência. Eu sou pastor biônico. Eu tenho duas lentes especiais na minha visão e por isso posso ver a cor dos seus cabelos, e se eu prestar bem atenção, que não é coisa de homem, eu sei qual é a cor do seu vestido também, né? Às vezes homens se encontram com suas esposas após o culto e dizem assim: você viu a irmã fulana de tal que estava com um vestido lindíssimo? E a verdade é o seguinte: poucos homens olham para estes vestidos, então não fiquem preocupados com isso. Terceira bênção, filho restaurado após grande período de perdição com a decisão pessoal de usar drogas. Mas que bênção! Que bênção! Que bênção! Porque os pais não podem tomar as decisões dos seus filhos. Mesmo quando os pais orientam os seus filhos, às vezes eles decidem experimentar o mau caminho. E que decisão trágica! O amigo que me contou esta história me contou sobre o diálogo que teve com o filho quando voltou de meses, quase um ano de clínica para restauração da saúde mental e etc. O filho disse assim: papai, eu me senti como um verdadeiro filho pródigo, porque lá todos trabalhamos, e geralmente a prática nas clínicas de recuperação de drogados.
Lá todos trabalhamos, e o meu trabalho era literalmente apacentar porcos. No final do dia eu tomava 5 banhos para ver se escapava do cheiro das fezes dos animais. E eu me senti como filho pródigo, mas Deus abençoou, porque eu entendi que aquela experiência de sentir cheiro de porco enquanto dormia, enquanto fazia qualquer coisa, durante quase o meu período todo na clínica, era uma evidência da minha própria miséria, que eu tentava debelar e resolver com a ajuda de Deus naquela clínica. Até hoje a notícia é que ele está livre das drogas. Que grande bênção. 4. Libertação de dívidas. O irmão que contou isso disse assim: pastor, era o meu grande problema. Eu era doente por consumismo. Há muitos outros entre nós, doentes por consumismo. Nos Estados Unidos da América do Norte, há um pastor naquele país que o trabalho dele é ajudar pessoas a se encorajarem a cortar, é isso mesmo, a cortar cartões de crédito. E o número de pessoas que vai àquela igreja para ser liberto deste vício é enorme. Ele vem abençoando muita gente. Que grande bênção de Deus alguém estar livre das dívidas. Eu não duvido que muitos de nós tenhamos dívidas, quase todos de nós, mas que sejam dívidas pagáveis e que não estejam sufocando a nossa vida, e especialmente o nosso ministério cristão. É verdade, irmão. Grande bênção. 5ª grande bênção: quebra de um namoro, quase casamento, que era um desastre esperando hora para acontecer. E o jovem disse assim para sua mãe: mamãe, eu acordei finalmente e terminei. É bom dizer aos jovens que pessoas que passam por essa experiência, eu passei também por isso, não no sentido trágico de, eu entendo naquela época, e meus pais provavelmente confirmariam isso, mas irmãos, não há nada pior do que um mau relacionamento. E muitos maus relacionamentos de casamento começaram ruins no namoro. Um homem recentemente me disse o seguinte: ele disse: pastor, eu tive uma experiência dramática. Eu aprendi na marra, disse ele, que não há possibilidade nenhuma para o jugo desigual. Aliás, sobre este assunto eu acrescento aos irmãos que 2 irmãs, membros desta igreja no passado, eu nunca usei o privilégio que elas me deram, mas elas disseram assim: pastor, diga a esta igreja, e elas 2 disseram: cite o meu nome. Eu não cito por amor a elas, por ética e por amor aos familiares que ainda existem entre nós. Uma delas disse assim: eu sou esposa de marido vivo. Não dá certo o jugo desigual. Mas o meu assunto sobre jugo desigual fica para maio, o mês da família. Irmãos, alguns relacionamentos de amor assim iniciando são armadilha do diabo. Todas as letras são armadilhas do diabo. E que livramento! Que livramento! Eu tenho parentes próximos que quase chegaram na dificuldade séria, porque não tiveram sabedoria na escolha inicial. E o grande problema, creio eu, e não é a minha mensagem sobre o jugo desigual, mas eu não posso escapar de dizer isso. O grande problema é não averiguar quem é a pessoa por quem você está já começando a cair de amores, antes de começar a investir neste relacionamento. Não tenha vergonha disso. É proteção. Homens e mulheres, jovens e moças, precisam ter cuidado com isso, porque a quebra de um relacionamento, quando ele já iniciou, é uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode experimentar da parte de Deus. 6, o pão de cada dia, o suprimento. Irmãos, às vezes, porque nós temos tanta coisa, e o suprimento de alimentos é farto na nossa casa, não nos esquecemos disso. E precisamos, vez por outra, como eu tive recentemente esta experiência, na casa do irmão pobre, com quem fiz 3 refeições em um dia de lazer. Quando ele baixou a cabeça e orou, ele orou: Senhor, agradecemos o pão de cada dia, porque sabemos que ele vem de Ti. E de fato, que preciosidade é esta oração. Sabendo das dificuldades financeiras e de suprimento, por não ter o que comprar às vezes naquele lugar do interior, esta oração teve muito valor.
E quero dizer para os irmãos que para mim, me tornou até uma pessoa emotiva naquele momento, por ver uma pessoa pobre agradecendo a Deus, como todos nós devemos agradecer o suprimento diário. É o Senhor que nos dá o pão de cada dia. E sétimo e último, para não ir muito longe, família equilibrada. Não importa o que tenha sido a família, mas hoje a família equilibrada, abençoada pelo Senhor. Quem sabe família equilibrada agora, depois de grandes crises, de muita crise, muito problema, mas agora finalmente Deus orientou, ajudou. Certa vez eu pregava a respeito de como Deus faz as coisas. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Eu afirmei deste púlpito, e volto a afirmar rapidamente, novamente. Eu disse: eu conheço pessoas que foram equilibradas finalmente após grande crise, divórcio e recasamento. E uma pessoa que, imagino, nunca se libertou de extremo legalismo, disse: me peitaram na realidade. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? E o senhor pode provar isso? Posso dizer sim, por causa da experiência pastoral, já longa. Deus faz, irmãos. Às vezes nós erramos, mas quando nós erramos é a oportunidade para abrirmos o coração para Deus, para recebermos a grande bênção. Conheço pessoas hoje abençoadas após a grande crise, a terrível crise de separação e divórcio problemático, onde a separação não foi amigável. Irmãos, nós não precisamos ter medo de proclamar o que Deus faz. Naturalmente, eu creio que há muitas coisas que podemos fazer a respeito de família equilibrada, que devem ser precauções para não termos problemas familiares. Mas todos teremos algum problema, e Deus é quem nos equilibra. O nosso equilíbrio não vem da nossa sabedoria humana, permitam a palavra, não do nosso pedigree familiar. Não, senhores, a solução é por causa de Deus abençoando a nossa vida. Ora, é claro, Deus quer multiplicar as bênçãos, mas existem outras grandes bênçãos. Eu leio para os irmãos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Acompanhem com inteligência, separando algumas bênçãos deste texto, e eu afirmarei algumas delas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Qualquer professor de seminário, educado e preparado, poderia falar um semestre inteirinho sobre isso. E como qualquer mensagem que é pregada nunca é completa e pode tratar de todos os detalhes, eu quero alertar e apresentar aos irmãos o seguinte: primeira grande bênção que recolho deste texto, o poder para sermos chamados filhos de Deus. É uma referência ao verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sim, senhores, poder para sermos filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Alguns são criaturas,
Nós nos tornamos filhos, segundo João 1,12, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas também, segunda bênção espiritual aqui neste texto, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados que nos faz leves, porque libertos do peso do pecado, para sermos criativos na maneira como servimos a Deus, servindo a nossa sociedade. Verso 7 diz exatamente isso. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. A riqueza é tão grande que não há pecado que não possa ser perdoado. Há um pecado que não tem perdão, é aquele que vai de encontro ao Espírito Santo de Deus, e é bom motivo para uma mensagem completa. Terceira bênção neste texto que quero separar, a do verso 13, garantia da presença de Deus na vida, especialmente nas horas de crise. Nada igual a isso, a certeza de que Deus está comigo. Não é que Ele está pairando em cima de mim. Há umas músicas sobre o Espírito Santo que de fato são de arrepiar, porque falam a respeito do Espírito Santo de Deus pairando entre nós, pairando coisa nenhuma, irmãos. É melhor do que isso, é em nós, e quando em nós? Desde que nós ouvimos e cremos em Jesus Cristo. Não é quando a gente fala línguas de êxtase, porque é do tipo que pode falar línguas de êxtase. Nem todos podem, bem sabemos, porque nem todos têm o mesmo temperamento emocional. Mas o texto, verso 13, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o Evangelho, a salvação em Cristo, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Pergunta metódica: quando é que nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa? Quando ouvimos e cremos. Só isso. Aquele esforço bobo de agora eu preciso ter o Espírito Santo é pura tolice. Me permite, ignorância da palavra de Deus. É mais fácil do que às vezes alguns líderes religiosos querem entender e explicam, lamentavelmente, para os seus seguidores, não seguidores de Cristo, mas de seus líderes espirituais. Notem bem que estas bênçãos de Efésios 1, versos 3 em diante, são consideradas bênçãos espirituais. Não há nada de errado, nós precisamos de bênçãos materiais, mesmo deste lado da eternidade, mas estas, algumas delas são espirituais, mas já tem a ver com a nossa vida aqui. As outras bênçãos têm naturalmente, são materiais, mas têm conexões com a eternidade. É fácil provar isso. Algumas afirmações, algumas verdades interessantes com base neste texto. As bênçãos de Deus sobre nossa vida, as bênçãos espirituais, foram planejadas desde a eternidade, e não como querem alguns teólogos que não sabem o que falam, um arranjo depois do desastre da queda humana, o fracasso do povo de Deus, o povo de Israel. É o povo de Israel? Não tem nada a ver com isso. Olha o verso 4 que nos diz: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Irmãos, se nós devemos planejar, imagine Deus na sua sabedoria. Ele já planejou desde antes da fundação do mundo como seria. Nós aqui não temos a condição, porque humanos e muito limitados, de entender esta realidade. Puderam, a experiência que temos é a experiência humana, graças a Deus por ela. Mas graças a Deus pela revelação nos diz quem Deus é e qual o seu propósito para a vida de todos. Todos, sim, porque todos somos predestinados em Cristo para uma vida gloriosa, e sábios seremos se levarmos a sério esta mensagem. Antes que houvesse mundo, Deus planejou coisas maravilhosas para nós. Segunda afirmação: as coisas maravilhosas para o louvor da glória de Deus. É o verso 11 que nos diz assim: nele também fomos escolhidos. Vocês não me escolheram, eu escolhi a vós, disse Jesus. Nós fomos nele escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. O plano é bom. O problema dos homens, o problema de nós homens é que às vezes nós rejeitamos o plano de Deus, rejeitamos as orientações de Deus, aí sofremos e fazemos sofrer. Sofremos os nossos pais, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos amigos sensatos e fiéis a Jesus Cristo sofrem conosco. É parte da vida, mas não seria muito melhor
se não tivéssemos passado por esses terríveis sofrimentos? Sim, senhores, seria maravilhoso, e é maravilhoso, quando nós procuramos viver segundo a vontade de Deus para o louvor da sua glória. Terceira afirmação: tudo que Deus nos dá é de graça e é pela graça. Não há nenhum mérito pessoal. A oferta é para absolutamente todos. Ele é tão rico que Ele nos redime por meio do sangue de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados pelas riquezas da sua graça. Mas há uma palavra interessante, a minha quarta afirmação, que é a palavra redenção. O que é redenção? Redenção é, segundo a palavra de Deus, o melhor entendimento é que nós somos comprados por um preço elevado. E o Novo Testamento, que nos ilustra de tantas maneiras preciosas, porque é a revelação de Deus para o nosso entendimento da sua vontade, tem um texto que inclusive eu chamo de a definição de redenção. A definição de redenção nas Escrituras está de maneira muito especial no escrito da palavra do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 20, só as primeiras palavras. Vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram, cada um de nós foi comprado por alto preço. E a ideia atrás disso, nas Escrituras mesmo, é o seguinte: nós éramos escravos do nosso pecado, mas nós fomos libertos quando comprados pelo Senhor. Nós fomos libertos quando comprados pelo Senhor. E fomos libertos da escravidão da lei. Não vou ler o texto. A lei é porque a lei de Deus, nenhum de nós pode cumprir. Alguém precisava cumprir por nós. Isto foi o que Deus em Cristo fez. Gálatas 4, versos 5 a 7, para os que precisam do texto sagrado. Nós fomos libertos pelo preço pago por Jesus Cristo na cruz, da maldição da lei. A lei traz maldição para nós, sobre nós, porque ela aponta o nosso pecado. E quem é sábio, quando o pecado é apontado, cai em si, e não podendo resolver, fica deprimido, fica triste. Mas se ele sabe o preço que foi pago e se entrega a Jesus, ele é liberto por Jesus Cristo da maldição da lei. Ele experimenta a graça maravilhosa de Jesus. Nós experimentamos também o poder sobre o pecado. Nós somos libertos do poder que o pecado tem na nossa vida. Não é verdade que o pecado tem poder na nossa vida? Quando nós pecamos, como sofremos? E às vezes queremos esconder, mas não dá para esconder. O pecado destrói, o pecado mata. O pecado mata, mas Jesus Cristo nos liberta desta terrível experiência de morrer vagarosamente tantas vezes, e às vezes repentinamente, por causa dos nossos erros. Colossenses 1, versos 13 e 14, precisa ser lido aqui. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e Ele nos transportou para o reino, é o domínio, do Seu Filho amado, Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, o poder dos pecados. Nós temos também em Jesus Cristo poder sobre a morte eterna. Sim, senhores. Mas é importante, especialmente no dia de celebração da ceia do Senhor, quando nós volvemos o nosso olhar e procuramos entender mais uma vez, relembrar o que Jesus Cristo fez por nós, pagando o preço da nossa redenção, nós podemos pensar assim: a nossa redenção foi paga no tempo exato, kairos na língua grega, no tempo exato. O texto sagrado nos diz exatamente assim: Jesus Cristo pagou o preço morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Um verso muito precioso das Escrituras sobre o que Jesus Cristo fez, pagando na cruz o nosso pecado, é o texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 em diante. É mais uma preciosidade que diz: pois vocês sabem, que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus
que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E preciosidade este texto. É assim que Jesus pagou o preço. A nossa salvação, a nossa redenção, não foi fruto de prata ou ouro, foi o sangue de Jesus Cristo, quer dizer, foi a morte de Jesus Cristo. Agora, sobre a morte de Jesus Cristo, nós precisamos saber três coisas, e é com estas afirmações que eu vou terminar. A morte de Jesus Cristo foi voluntária. Ninguém tira de mim a minha vida, disse Jesus. Eu de mim mesmo a dou, e ele acrescentou, profecia de Jesus, para retomá-la, Isto é, ele sabia que Deus Pai o abençoaria e após ter entregue a sua vida, ele ressuscitaria. Daí porque a mensagem dele tem poder sobre nós até hoje, e continue tendo para sempre, porque é a verdade. Ele morreu, mas ele ressuscitou, mas a morte dele não foi um trama humano apenas, foi por causa dos pecados humanos, mas ele se entregou, e ele retomou a sua vida. Sabia disso? A morte foi voluntária. Segunda coisa, a morte foi vicária. A palavra quer dizer, foi em lugar de. A morte de Jesus foi em nosso lugar. Romanos capítulo 5 e verso 8. Enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Que privilégio, fruto da graça de Deus. Mas a morte de Jesus Cristo, além de voluntária e vicária, é vitoriosa. Já disse, eu vivo e vós vivereis. Estamos garantidos disso. Que conclusão podemos tomar de bênçãos, de grandes bênçãos na vida? É claro, precisamos especialmente celebrar. Celebre as bênçãos de Deus. Celebre as bênçãos de Deus. Continue agradecendo o que Ele faz por sua vida. Eu continuarei celebrando o que Ele faz na minha vida. Mas além disso, irmãos, vamos promover o conhecimento do Redentor, que é Jesus Cristo. Porque sem Ele não há nenhuma esperança para qualquer homem, em qualquer tempo. Não há esperança sem Jesus. Amados, participando da ceia do Senhor, nós estamos sendo lembrados da necessidade de proclamação do sacrifício de Jesus por nós, até que Ele volte, que é sua promessa. E o texto sagrado nos diz isso com muita clareza. O texto mais antigo da palavra de Deus a respeito deste assunto é 1 Coríntios 11, ao qual faço referência antes de participarmos da ceia do Senhor. Versos 23 em diante. 1 Coríntios 11, versos 23 em diante. O apóstolo Paulo diz que recebeu do Senhor aquilo que ele entrega, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. A ceia é memorial, é lembrança. O pão continua pão, o vinho continua vinho, mas estes alimentos nos lembram do que Jesus Cristo fez. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Obviamente, se anunciamos a morte, anunciamos o preço para a nossa salvação, e nos alegramos, nos regozijamos nisso, e devemos, com todo cuidado, cumprir a vontade do Senhor, levando este conhecimento e procurando inspirar esta experiência na vida daqueles que ainda não têm Jesus. Estando sem Ele, estão perdidos, não estão ainda redimidos, o que é a sua maior necessidade. Que Deus nos abençoe, e na medida em que meditamos e levamos a sério esta memória do sacrifício de Jesus Cristo, nós cumpramos a vontade do Senhor de indo e pregar o Evangelho da vida criatura.